Olá, pessoal! Vamos para uma TPC da Diretoria do Ensino de Andradina, semana B, de 7 a 11 do 11. A diferença nos enriquece, o respeito nos une, né? Essa TPC, que é uma TPC onde o núcleo pedagógico está participando, né, nas suas diferentes áreas, né? E o tema dessa TPC será de adaptações curriculares. Essa TPC ela foi pensada em atender, né, a todos os componentes curriculares. Então, os PECs trabalharam, né, em cima de atividades do currículo, pensando em adaptar essas atividades para atender alunos, né, da educação especial e de toda forma, atender os alunos de uma forma inclusiva. Você sabe a diferença entre educação inclusiva e educação especial? Educação especial direciona suas ações para o atendimento aos estudantes elegíveis ao serviço da educação especial, as especificidades no processo educacional e no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio e formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. Nós temos aí a educação especial, que é a educação direcionada para aqueles alunos, né, com necessidades especiais, alunos que possuem alguma deficiência, seja ela física, seja ela intelectual. E temos também a educação inclusiva, né? O que é a educação inclusiva? Todos os estudantes, com ou sem deficiência, têm a oportunidade de conviver e aprender juntos. O objetivo é eliminar os obstáculos que limitam a aprendizagem e a participação do estudante no processo educativo, promovendo a diversidade entre eles e buscando uma mudança de paradigmas entre eles. Então, vocês podem perceber que há uma diferença, né, entre educação especial e educação inclusiva. Nós temos aí nas nossas salas de ensino regular uma diversidade de alunos de diferentes formas, né, em diferentes níveis de aprendizagem. Então, quando a gente pensa numa educação inclusiva, a gente tem que tentar atender de forma igual a todos os nossos alunos. Estudantes elegíveis ao serviço da educação especial, segundo a Política de Educação Especial de São Paulo. Então, nós temos as pessoas que são deficiente física, deficiente auditiva, deficiente intelectual, com surdo-cegueira, deficiente visual, deficiente com deficiência múltipla e altas habilidades e superdotação, e o transtorno do espectro autista. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual. A deficiência intelectual caracteriza-se por alterações significativas relacionadas ao déficit, tanto no desenvolvimento intelectual quanto na conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais. Eu escolhi a deficiência intelectual pelo fato de nós termos um grande número de pessoas com deficiência intelectual. Então, nós vamos falar como apoiar esse estudante com deficiência intelectual. Oferecer o serviço de apoio das salas de AE, conhecer os estudantes, sobretudo, suas potencialidades. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso aluno, a gente estar a par daquilo que se refere a ele, buscar olhar o prontuário do aluno, que muitas vezes, em alguns casos, os professores do ensino fundamental mandam aquele relatório onde constam informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens daquele aluno. Dando sequência em conteúdo, é importante buscar diversificar estratégias metodológicas para atender os estudantes, elogiar suas evoluções e ser paciente com as limitações. Estimule a participar das aulas, faça com que se sinta à vontade para falar sobre os assuntos pertinentes ao tema elaborado.
Utilize imagens e modelos para que os estudantes tenham referências. Agora, falando de currículo adaptado, a adaptação do currículo regular, ela implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade do processo de aprendizagem dos alunos. Então, aqui eu criei esse mapa mental para que vocês entendam como deve ocorrer, né? Então, você promove o acesso, promove a participação do conteúdo curricular, você promove a aprendizagem e aí dessa forma você consegue fazer a inclusão. Para que haja uma inclusão real, é necessário que o professor tenha sensibilidade, seja acolhedor, se capacite, mude sua forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar. Então, professores, são dicas bem valiosas, né? O professor precisa perceber qual que é a real necessidade daquela turma, né? Talvez dividir a sala pelos níveis, promover um momento de acolhimento e para aqueles professores pensar sempre que existe se aquele aluno não conseguiu atingir o desenvolvimento daquela habilidade, sempre pensar numa atividade diferenciada. Então, pense sempre em adaptar a sua metodologia para que você consiga atingir o objetivo de ensinar. Por onde começar as minhas adaptações? Vamos lá, as dicas de por onde começar. Conheça o seu aluno através de uma roda de conversa com a turma toda. Escolha temas que atraiam o interesse da sala, filmes ou séries, por exemplo. Desta forma, você saberá se o aluno é capaz de expor suas ideias com clareza e coerência. Elabore uma sondagem com atividades simples e objetivas. Assim, você terá dados acerca do conhecimento do seu aluno. Observe se o aluno realiza atividades com concentração e foco, ou se ele é distraído. Segue aqui algumas dicas para adaptação curricular. Instruir o estudante quanto ao uso da calculadora, ensinar a passar marca-texto na apostila, orientar o acompanhamento da leitura com a ponta do dedo para que não se perca, explicar quantas vezes se fizer necessário as comandas das atividades, reforçar com caneta as linhas do caderno, colocar sempre a data para que o aluno tenha contato com dia, mês e ano, oportunizar que o aluno possa se expressar oralmente, utilizar tecnologia assistiva como computador, música ou jogos, escrever com letra bastão, utilizar sempre situações concretas para todas as aprendizagens, leitura em voz alta e mais lenta, dividir o conteúdo em partes menores. Se o aluno apresentar dificuldade na escrita, trazer texto e atividades impressas, utilizar exemplos do seu cotidiano, filmes, desenhos, personagens, fazer agrupamentos, duplas, trios, coletivo ou pequenos grupos, retomada do assunto estudado anteriormente, disponibilizar um tempo maior para que o aluno faça as atividades. Adequações curriculares específicas. Essas adequações específicas pretendem articular a proposta curricular com o sujeito que for aprender, incluindo recursos, métodos, estratégias e intervenções às quais se recorre tanto para ensinar como para avaliar. Não é o estudante que se adapta ou se submete ao currículo, mas se trata de buscar um planejamento a serviço do estudante. Todo currículo adaptado não é modelo para ser generalizado, é individual e personalizado. O prazo deve ser curto e gradativo, os objetivos simples e alcançáveis. Não cabe planos longos prevendo muitas aulas e com vários objetivos ao mesmo tempo.
Então, essas foram as dicas. Agora, eu gostaria de dizer para vocês que vocês vão contar com a colaboração dos PECs de língua portuguesa, PEC de geografia, de história, né? Todas as áreas aí, áreas de ciências, todos os PECs aí envolvidos para falar um pouquinho sobre formas de adaptação curricular em cada um dos componentes. Olá, pessoal, eu sou a Ana Cláudia Medeiros, PEC dos anos iniciais, e hoje eu venho aqui contribuir um pouquinho com vocês para falar da adaptação curricular. Você já parou para pensar quanto é importante esse tema, mediante a tantas situações diversas que hoje nós encontramos na sala de aula? Então, nós trouxemos aqui para vocês um pouquinho dessa reflexão, pensando numa atividade como essa, por exemplo, que temos estudantes com defasagem, estudantes que precisam muito do nosso apoio, que têm alguma deficiência ou não, mas que apresentam alguma lacuna na sua aprendizagem. E eu quero dizer para você o quanto é importante a adaptação curricular. Olha que nós trazemos aqui uma sequência didática do material do aluno do 5º ano, que o tema é sobre alimentação saudável. Então pense você aí um pouquinho, como que você poderia iniciar esse trabalho pensando naqueles alunos especiais, portadores de deficiência, com defasagem de aprendizagem, que precisam muito do seu apoio. Então, gente, é de extrema importância a adaptação curricular no contexto escolar. Então, analisando essa atividade, por exemplo, né, que nós temos aí a oportunidade de uma roda de conversa e todos eles têm um repertório, todos eles têm um conhecimento prévio que contribui muito para enriquecer a aprendizagem deles dentro das suas limitações. Vamos verificando então. Analisando aqui, então, gente, nós temos uma situação de aprendizagem que traz para nós, né, uma linda imagem. E aqui eu já ressalto a você a importância de trabalhar a leitura da imagem. Nós estamos falando tanto de fluência, de compreensão leitora, né, da leitura em si. Então, pensando numa adaptação curricular, como que nós podemos contribuir a partir de uma atividade como essa? Pensando que todos nós temos a necessidade de vivenciar e experienciar uma alimentação saudável, né? De que forma eu posso contribuir para ampliar o repertório do meu aluno que tanto necessita do meu apoio? Então, essa atividade, por exemplo, a gente tem uma riqueza de conhecimentos que a gente pode explorar com todos. Como a PEC Daiane já disse, né? A educação inclusive é isso, é você valorizar os conhecimentos que todos têm, mediante as suas limitações. Então, frutas, legumes, alimentos saudáveis. Como podemos apropriar palavras, imagens, sons, sensações a partir de uma atividade como essa, que todos os estudantes têm uma riqueza de conhecimento para desenvolver. Vamos fazer a experiência então? Imagine você agora, estudante, numa sala de aula numerosa, que o desafio é grande. Como você começaria essa aula? Olhando para essa tela maravilhosa que nós temos aí. Como você poderia fazer uma adaptação curricular para atender a todos? Como você pode contribuir para enriquecer a aprendizagem dos seus alunos? Então, nós temos aí, gente, várias opções. Você pode levar os cartazes, você pode levar uma música, você pode levar uma paródia, você pode levar um poema, você pode levar folhetos e discutir numa roda de conversa, por exemplo, qual é o tema da aula. E com certeza todos os estudantes terão condições de participar e enriquecer essa discussão. Por exemplo, nós temos aqui, gente, um bingo de frutas. Pensando nas possibilidades de trabalho com os nossos estudantes, o jogo, ele, por ser uma ferramenta lúdica, enriquece e muito. Tanto a concretização, a consolidação das habilidades que a gente tanto espera dos nossos alunos, quanto a compreensão até de mundo.
porque a partir de uma vivência tão real, tão possível, os nossos estudantes conseguem chegar no limite deles dentro daquilo que a gente espera. Então eu digo para você, parou para pensar quanto é importante a adaptação curricular? A adaptação curricular, gente, ela é tão importante para qualquer fase de trajetória do estudante. Então, ela contribui muito para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Claro que a gente tem que ter o desafio de respeitar as limitações e o direito de aprendizagem de cada um. Mas o jogo, por exemplo, ele é uma ferramenta muito favorável para favorecer a aprendizagem de todos os nossos estudantes, especiais, com deficiência ou apenas com defasagem de aprendizagem. Então, nós queremos contribuir trazendo a você algumas sugestões de possibilidades que você pode implementar na sua sala de aula por meio dos jogos, por meio das paródias, por meio das práticas de leitura, cantando, lendo, encenando, jogando, brincando, sempre pensando que todos nós temos condições de aprender. Então pense o quanto você é importante, o quanto você é possível realizar essa adaptação curricular, esse trabalho tão rico que você tem e você consegue. Um abraço a todos e estamos à disposição para apoiá-los nesse desafio tão grande, mas tão valoroso. Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui para uma TPC diferenciada. Todos os PECs da Diretoria de Ensino de Andradina vão participar da TPC da PEC Daiane, Educação Especial. E a Geografia, eu vim falar com vocês um pouquinho da Geografia Adaptada. Então, dentro dessa atividade adaptada, a gente começa mostrando um texto da previsão meteorológica da atmosfera. Tempo atmosférico, seu lugar de vivência. Então, tem um texto aqui, tá? Que vocês podem estar usando se vocês quiserem, ou algum outro texto, porque a sugestão da atividade a gente vai estar passando logo a seguir. Então, após uma leitura compartilhada com os alunos, aquele texto sobre a previsão meteorológica, a gente tem como atividade adaptada esta daqui. Então, olha lá, tem uma tabela, então tem uma legenda acima com sol, chuva, tempestade, nuvens, então aqui, ó. Esta legenda será recortada e o aluno poderá preencher a tabela de acordo com a previsão do tempo. Então, nossos alunos com deficiência intelectual, né, ou alfabetização, ele pode estar expressando para você, professor, através da figura de linguagem, a forma correta, colocando nessa tabela, tá bom? Então, tá lá, ó, data, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, né? A temperatura. A temperatura tá muito quente, quente, amena, frio, muito frio? Vai lá em cima, busca a figurinha adequada e coloca. Então, não é necessário somente ir pela escrita, e sim, pode ser reconhecido pela legenda. Temos aí uma segunda atividade adaptada, também é uma tabela para registro de observação do tempo, tá? O aluno pode colocar o local que ele está observando, então você pode até dar como tarefinha para ele levar para casa. Ele vai colocar a data, pode observar o tempo a semana inteira. Então, põe a data, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e como ele apreciou o tempo lá do seu ambiente escolar, ou lá do ambiente da sua casa. Aí fica a critério de vocês e dos alunos. E por último, essa outra atividade também, ela vem escrito de forma bagunçada, né, lá embaixo. Então, lá, ó, desembaralhe as letras e descubra os fatores que ajudam a determinar o clima de uma região. E vocês também têm que deixar para eles bem claro que clima e tempo tem diferença, né? Então, clima, o que é clima? Clima é verão, outono, inverno, primavera. E tempo não, tempo é como está aquele momento, se está chuvoso, se está ensolarado.
Então, logo embaixo nós temos lá, ó, desfiguradamente as palavras, e os alunos também podem estar pegando figuras lá de cima e colocando. Então, nós temos frio, que é o primeiro aqui, tá? É seca. O segundo é frio, o terceiro é chuva e o último, o quarto, é calor, tá? Então, aqui é tempo, como está o tempo. O aluno também com necessidade especial, que não seja alfabetizado, pode também estar colocando através de figuras para ser identificado, tá ok? E finalizo aqui minha participação na TPC, da professora da PEC, Daiane. Foi um grande prazer em participar dessa TPC diferenciada e deixo aqui um grande beijo para todos vocês. Olá, pessoal. Sou o professor José Dadiani e eu trouxe para vocês hoje uma atividade adaptada, uma atividade do 8º ano, que fala sobre sistema de equações do 1º grau com 2 incógnitas, né? Mas nós vamos adaptá-la, nós vamos deixá-la assim, para resolver de uma maneira que os nossos alunos todos consigam encontrar a resposta. O enunciado diz o seguinte, né? Vamos ler juntos aqui. Pedro e João têm juntos 20 figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Sabendo que Pedro tem 10 figurinhas a mais que João, quantas figurinhas João tem? Nós não vamos montar equações para resolver. Nós vamos resolver com material concreto. Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês, o material, peças do material dourado. Peças do material dourado. E é com esse recurso que nós vamos resolver esse problema, tá? Então, nós temos aqui 20 pecinhas de madeira representando as figurinhas desse álbum. Eu vou colocar aqui na mesa para explicar como que nós vamos resolver. Muito bem. Então, nós temos aqui as 20 peças de madeira que representam as 20 figurinhas que os dois amigos têm juntos. E nós sabemos que um deles tem 10 figurinhas a mais que o outro. Muitos poderiam pensar assim, né, inicialmente. Ah, então é 10 para um, 10 para outro. Mas se você pensar que tem 10 para um e 10 para o outro, um deles, o Pedro, não vai ter 10 a mais que o João. Aliás, não vai ter nenhuma a mais, né? Vão ter quantidades iguais. Então, não é essa a resposta. Então, vamos manipular as pecinhas, que é o que a gente espera que os alunos façam, não é? Se eu separar uma pecinha para um lado, para aquele que tem menos, sobram aqui quantas pecinhas para o outro? 19 pecinhas para o Pedro, que é o que tem mais. Mas Pedro tem muito mais que 10 a mais do que João. Eu vou passar mais uma para o lado de cá. Tenho 2 e tenho 18 do lado de cá. Lembrando que do lado de cá eu tenho que ter 10 a mais que daqui, não é? Então, se aqui tem 2, 2 mais 10, aqui teria que ter 12. Tem 18, não está certo ainda. Vamos passar mais uma para o lado de cá? Tem 3. Eu tenho 17 aqui, tenho 3 aqui. Mas, como tem que ter 10 a mais desse lado, 3 mais 10 aqui teria que ter 13 e não 17. Vamos passar mais uma. Eu tenho aqui 4, então aqui eu tenho 16. 16 são 12 a mais que 4, não é? Ainda está errado. Vamos passar mais uma. Eu tenho agora 5 do lado de cá. Para dar 20, não precisa nem contar. Do lado de cá tem 15. Então, eu tenho 5 e tenho 15. O que acontece? Vamos tentar analisar o problema inteiro. Os dois juntos dão 20. 5 mais 15 dá 20. E do lado de cá tem que ter 10 a mais que do lado de cá. Será que chegamos numa resposta? Vamos ver. Aqui 5, aqui 15. 5 mais 10 não dá 15? Não é isso? Então, nós temos aqui que este lado, que é o lado do Pedro, que é o que tem mais deste lado, nós temos 10 figurinhas a mais que aqui. 10 figurinhas a mais, ou seja, 15 desse lado e 5 desse. Não precisamos montar nenhuma equação. Fizemos apenas com o material concreto. Certo, pessoal? Então,
É uma sugestão para trabalhar sistema de equações com duas incógnitas, de forma que os alunos consigam resolver usando um recurso diferente, que é o material concreto. É isso. Obrigado. Professores, olá professoras da área de Ciências da Natureza da Regional Andradina. Nós vamos começar aqui mais um ATPC da diretoria de ensino, né? A nossa temática de hoje, nós vamos exemplificar para vocês uma situação de aprendizagem abordando a adequação de um componente, de um tema da área de Ciências da Natureza para a educação especial. Eu sou o PEC Orenci Rodrigues, PEC de Química aqui da diretoria, e o Marcos vai se apresentar para vocês aí agora. Olá, professores! Nós da área de Ciência da Natureza também fomos convidados pela Daiane para falar um pouquinho sobre adaptação curricular. E a gente queria lembrar vocês, nós somos aqui da diretoria de Andradina, da região de Ilha Solteira. Nós temos, inclusive, aqui na Ilha Solteira, um grupo de pesquisa em ensino de ciências voltado a essa temática de adaptação curricular. Então aqui a gente selecionou uma atividade que está presente no caderno do Currículo em Ação de Ciências do 9º ano. Em especial nessa atividade, ela está pedindo para a gente fazer a classificação e a organização dos planetas do Sistema Solar. Então você já deve ver aí na imagem, nós temos duas imagens, uma bastante em evidência aqui no canto direito e a outra que faz parte do caderno, que está ali. E o que a gente vê ali? A gente tem o Sol à esquerda e depois você tem os planetas organizados em ordem de proximidade do Sol. Então você tem ali desde Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Alguns professores que fizeram a nossa OT de CNT de ingressantes, né, Orenci, já devem até ter reconhecido essa atividade, porque nós fizemos essa atividade na nossa OT e ali a gente já fez uma forma de adaptação. Só que naquela atividade que nós fizemos, a gente tinha como desafio que os estudantes, no caso os professores, eles experimentaram essa possibilidade, que os estudantes elaborassem modelos manuais desse sistema solar em escala, justamente para que a gente pudesse perceber essa diferença que existe no tamanho dos planetas. E aí, uma adaptação super simples e que vocês mesmos já fazem, mesmo que de maneira não intencional, é o fato de vocês pedirem para os estudantes fazerem esses planetas em escala de tamanho, usando massinha de modelar, usando bolinhas de isopor, vários materiais que vocês podem encontrar facilmente podem ser utilizados para fazer esse exercício. E a dinâmica é que os estudantes possam fazer essas massinhas e os tamanhos relativos, de tal forma que eles possam perceber a diferença que existe no tamanho relativo entre os planetas. E qual que seria essa adaptação possível nesse movimento? Por exemplo, nós temos alguns alunos cegos, e esses alunos cegos, eles se baseiam basicamente, principalmente no ensino das ciências, a gente vai usar bastante o tato como o nosso método de aprendizagem. Método de aprendizagem. E aí, não adianta você falar, olha, você está vendo como que o planeta Júpiter é grande em relação à Terra, mas o aluno, ele manipulando, ele pegando a bolinha que representa a Terra e pegando a bolinha que representa o planeta Júpiter, ele vai ter essa capacidade de fazer essa diferenciação, né? Essa é uma possibilidade de adaptação de uma didática que a gente tem chamado de didática multissensorial, né? Então, como eu ressaltei para vocês, disse para vocês logo no início, o professor Éder Pires de Camargo é um dos principais protagonistas desse grupo de pesquisa ensino de ciências, e a atividade que ele faz é da didática multissensorial, ou seja, é a utilização dos vários sentidos para você promover a aprendizagem.
E a gente gostaria que você percebesse, professor, uma característica bem interessante sobre isso, que é o fato de que, ao fazer a modelagem manual desses planetas, todos estão aprendendo juntos. Então, é uma adaptação que você não necessariamente tem que fazer duas atividades diferentes. Uma para os alunos que são videntes, visual, né? E outra para os alunos que são cegos. Você faz uma atividade e essa atividade, tanto os alunos também que são videntes, esses alunos também vão fazer a mesma manipulação, também vão sentir a diferença do tamanho dos planetas e também vão fazer esse exercício. E aí uma outra adaptação também que é possível de ser feito, por exemplo, para DI, né? Para quem tem deficiência intelectual. Dependendo do tipo de deficiência intelectual, se ela é moderada, se ela é leve, ele tem um atraso cognitivo. Então, muito possivelmente, aquela planilhazinha que está logo ali embaixo da atividade, que vai pedir para pesquisar as características do planeta, muito possivelmente o deficiente intelectual, né, ele não vai conseguir fazer sozinho. Mas você pode transformar essa atividade numa atividade um pouco mais simples. Você pode imprimir ou você pode fazer uma atividade num papel colocando de um lado as imagens dos planetas e de outro lado o nome dos planetas ou alguma característica de cada um desses planetas e pedir para que esse estudante faça a associação. Olha, essa bolinha, esse planeta dessa cor aqui, esse planeta, qual que é o nome dele? Qual desses nomes que estão aqui nessa relação representa o nome desse planeta? Ou, por exemplo, né, você pode colocar o tamanho do planeta, o diâmetro do planeta. E aí ele vai ver a foto, vai ver a imagem, e ele vai ver o número do diâmetro, e por comparação, ele vai identificar, o planeta que é maior tem que estar relacionado com um número maior. O planeta que é menor, eu tenho que encontrar qual que é o menor número desse diâmetro. E aí um mediano. Entendeu? Então, essa é uma outra possibilidade de adaptação que tanto você pode fazer para os alunos que são DI, quanto para os alunos que não são DI, os alunos normais, tá ok? Bom, e aí teria várias outras possibilidades, mas a gente pode conversar melhor sobre esse tema em outros momentos. Queremos agradecer aqui o convite da Daiane para a gente participar desse ATPC especial de todas as áreas do conhecimento, né? Cada um pedacinho falando um pouquinho da sua área, e a gente se coloca à disposição de vocês. Um grande abraço para vocês, Orenci. É isso aí, professores. Como o Marcos ressaltou, para o desenvolvimento de atividades aí destinadas a esse grupo de estudantes, né, especiais, a gente está sempre à disposição para sugestões, para a elaboração dessas metodologias, tá? Então, assim que vocês sentirem a necessidade, podem nos procurar aqui na diretoria de ensino, aqui no Núcleo Pedagógico, a gente está sempre apoiando vocês nessas ações, ok? Grande abraço, até a próxima. Valeu! Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, professores. Bem-vindos a mais um ATPC. Hoje esse ATPC compartilhado, né, em que a gente está discutindo a questão do ensino inclusivo, da adaptação curricular. Então eu venho aqui conversar com vocês, professores de História, Filosofia, Sociologia também, neste momento, trazendo um pouquinho da adaptação dentro do currículo de História. Inicialmente eu quero trazer para vocês um vídeo que pode ser passado para os alunos e que vai servir um pouco para sensibilização, né, dos nossos alunos que convivem com os alunos especiais em sala. Então esse videozinho, Turma da Mônica Inclusão Social, ele é um vídeo curto, está disponível no YouTube, eu coloquei o link e também o QR Code dele para vocês. Então quem quiser fazer o uso desse videozinho para essa sensibilização, eu acho que seria bastante bem-vindo. É uma historinha em que a Turma da Mônica, os personagens da Turma da Mônica, né, eles vão falar sobre a questão da aceitação, da inclusão do coleguinha deficiente na escola. Dentro das aulas de História, eu vejo como bastante possível o uso de obras adaptadas, né, então textos adaptados, por exemplo, para o Braille, a criação de mapas com texturas, mapas que tenham relevos e objetos que sejam reconhecidos pelo aluno que é deficiente visual. Eu vejo como bastante
importante de ser utilizado também, dependendo da deficiência desse aluno, o uso de maquetes, o uso de pequenos objetos, miniaturas. Então, uma aula de história ela pode fazer uso de todas essas possibilidades. Também os audiolivros, os livros narrados ou trechos narrados, dependendo da necessidade do nosso aluno. E também pensando sempre, né, a inserção desse aluno no grupo, que pode se fazer por meio não só dessa participação dele nas atividades, mas também, dependendo do grau, da necessidade de um professor que possa ser o apoio nosso, do professor de História, do professor de Filosofia, do professor de Sociologia, em sala. Então, dependendo do grau, há sim essa necessidade de um acompanhamento. Então, se o professor observa, percebe isso, e esse aluno muitas vezes não é laudado, então que tenhamos, né, essa consciência da necessidade de procurar uma ajuda, procurar os meios para que a escola possa possibilitar, que a família procure também, né, com que a escola possa possibilitar que esse aluno tenha esse acompanhamento. Então, deixo aqui como exemplo de recurso, miniaturas, mapas, maquetes, mapas com relevo, obras adaptadas para o braille ou imagens com alto relevo, também o uso dos audiolivros. Então, esses são alguns dos recursos. O uso de maquetes, o uso de mapas, como eu disse, assim como também a produção destes, e também de máscaras, exposições, o trabalho com fotografias e objetos do cotidiano, eles podem revelar muito dos conhecimentos que o aluno já traz, né, conhecimento pré, e também pode ser uma descoberta, né, tanto para os alunos que não têm deficiência, como o aluno que tem a deficiência. Então, são formas, estratégias que facilitam muito, né, esse aprendizado que se torna ainda mais lúdico. Eu, pessoalmente, acredito muito nas possibilidades, né, no alcance que tem o uso e a construção dessa produção artística mesmo, em sala, mesmo durante a aula de história, na filosofia, na sociologia. Então, fazer o aluno criar, fazer o aluno produzir, isso de forma lúdica também, faz com que ele aprenda ainda mais, faz com que ele entenda, faz com que ele socialize, faz com que ele crie dentro das suas possibilidades. E como exemplo de atividade que eu trago para vocês hoje, eu estou propondo aqui uma interpretação, né, da temática do trabalho infantil e da questão das leis atuais que nós temos em relação ao trabalho infantil. E a proposta é que o aluno possa refletir, então, né, sobre a questão das leis, se essas leis elas são abrangentes, se as crianças realmente têm direito, né, à moradia, ao estudo, ou se elas ainda estão passando por situações, assim como as do passado, né, de estarem fora da escola, de não estarem recebendo alimentação adequada, cuidados adequados. Então, para essa reflexão, a gente traz aqui, como proposto no material, 2 imagens, a fonte 1 e 2, e 2 textos, a fonte 3 e a 4, que são um decreto e uma lei. Então, partindo do exemplo que a professora pediu para que eu desse para vocês aqui, de que eu estou trabalhando com um aluno com deficiência intelectual, então a gente reconhece que existem diferentes graus. Então, partindo do exemplo de um aluno que tem um grau um pouco mais moderado, então vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar a interpretação da fonte 1 e 2 com toda a turma, e aí esse aluno participa normalmente. E ao invés de pedir para que os alunos façam a leitura da fonte 3 e 4, que são textos, eu poderia ler junto com a turma os textos, e aí o aluno participa também, lendo ou simplesmente ouvindo. E aí, na parte dos exercícios, no momento dos exercícios, a gente faz essa adaptação. Como ocorreria então essa adaptação? O professor ele poderia modificar as perguntas para que esse aluno pudesse compreender de uma melhor forma dentro do grau de deficiência que ele tem. Então, as perguntas, se a gente observa o caderno, elas
elas são simples, mas elas estão numa linguagem um pouco mais elaborada. Então, a primeira, quais são as formas de trabalho verificadas nas fotografias? Parece bem simples, mas aí ela entre aspas, ela já traz subperguntas. Qual seria o local, os trabalhadores e o tipo de trabalho desenvolvido? A 2. Em que situações encontram-se as crianças retratadas pelas fontes? 1 e 2. Quais o contexto histórico e as fotografias foram feitas? Então, teria que ter uma legenda, teria que ter toda uma conceituação. Então, muitas vezes o aluno ele não consegue compreender essa linguagem que está sendo apresentada nas questões. Nós temos questão A, B, C e D, e todas elas se referem à interpretação das fotos e à interpretação e a relação com os textos de lei que foram apresentados, ou que poderiam ter sido lidos pelo professor ou pela turma. Então, adaptando essas questões de uma forma um pouco mais simples, a gente poderia perguntar assim para o aluno. A. Observando as figuras, o que você entende? A B. A primeira foto lhe parece atual ou antiga? Ou você pode perguntar também, a primeira foto, a segunda foto, elas são atuais ou elas são mais antigas? Qual delas representa um momento do passado? E a segunda foto? Seria a questão C. E, mesmo com as leis de hoje, ainda existe trabalho infantil? E aí você poderia questionar, né, esse aluno no sentido de que o que ele entende por trabalho infantil? Se ele conhece alguma criança que trabalha, já trabalhou, se ele conhece essa situação, se ele já vivenciou de alguma forma isso, às vezes ele pode até ter passado por isso. Então, adaptando. Então, dentro dessa deficiência, a gente adapta as questões para uma linguagem um pouco mais simples e, de preferência, que você possa perguntar diretamente para o aluno. Seja sentando com ele, seja perguntando diretamente para ele, com uma linguagem um pouco mais simples. Com certeza ele vai te responder, com certeza ele vai participar. Então é assim que você inclui esse aluno também dentro da sua condição. Então, professores, a gente percebe que muito dessa adaptação ela vem também do reconhecimento de que é preciso com que o aluno entenda ou vivencie aquilo que é construção, aquilo que é o conhecimento que está sendo construído a partir da realidade dele. Então, muitas vezes, esse aluno que tem algum tipo de deficiência, no caso a deficiência intelectual, ele precisa ser estimulado a pensar esse conhecimento acadêmico, né, que está sendo passado para ele em sala de aula, relacionando sempre com a realidade dele, com aquilo que é o cotidiano dele. Então, esse aluno ele vai ter uma facilidade ainda maior de aprender, na medida em que ele reconhece que aquilo que está na vivência dele está sendo mostrado também ali em sala de aula. Falar sobre o passado, construir exposições, trazer materiais para a sala de aula, são possibilidades que tornariam esse aprendizado um pouco mais fácil, né? mais tranquilo, mais lúdico. Então, quando você cria, por exemplo, essa exposição aí, esse momento de exposição de brinquedos, você poderia perguntar o que é o mais antigo, o que é o mais novo, esses objetos que foram colocados, eles foram levados para a sala. Eles contam a história, que história seria essa? E aí você parte disso para poder construir todo um debate sobre época, sobre período, sobre as vivências daquela época, naquele momento. E aí você constrói junto com os alunos toda uma discussão sobre período, sobre uma data específica, sobre acontecimentos de um determinado período. Então, essas são algumas das possibilidades. Eu agradeço, então, a toda a equipe. Me despeço aqui para vocês. Esse foi o último momento, então, desse nosso ATPC. Me despeço de vocês aqui, falando sobre essa necessidade, para que vocês tenham esse olhar para as necessidades do seu aluno, as possibilidades que podem ser utilizadas em sala, os recursos. Tenham sempre em mente que diferentes recursos devem ser buscados. Nós sejamos aquele que está ali, né, em sala de aula para ajudar, para colaborar, para que esse aluno, para que essa pessoa, né, ela seja realmente acolhida, ela se sinta realmente reconhecida dentro das suas necessidades, reconhecida enquanto pessoa,
valorizada por aquilo que ela constrói, por aquilo que ela desenvolve, por dentro do seu processo pessoal de desenvolvimento. Então, essa mensagem da pessoa com guarda-chuva aí, ela vai bastante nesse sentido. Seja você aquele que fala, eu estou aqui por você e para você. Seja para o aluno deficiente, seja para o aluno sem deficiência, que nós sejamos essa pessoa que traz o guarda-chuva em meio à tempestade. Agradeço para quem ficou até o final e até mais.